Boa noite a todos, grato por virem. Sou a Juliana, grato, Ju, por estar presente aqui. A Juliana é bióloga também e formada aqui no Instituto e também tem uma formação na parte de engenharia ambiental. Ela vai se apresentar com mais detalhes agora no início da apresentação. Então essa é a nossa terceira atividade aqui da primeira semana de empreendedorismo da biologia. Grato. Bom, boa noite pessoal, tudo bem? Obrigada aí à organização, né, pelo convite, sempre bacana, né, trazer um olhar um pouco diferente, né, aqui para a bio, né, uma outra aplicação, né, para o profissional, então espero que seja produtivo para todo mundo. Sou a Juliana, eu fiz biologia aqui, foi minha segunda graduação, né, então eu falo que eu não me sinto uma bióloga completa, porque eu fiz a biologia junto com o trabalho, junto com o mestrado, doutorado, então a biologia foi sempre um pano de fundo na minha vida, né? Até sinto falta de ser uma bióloga melhor, né? Mas complementou muito bem a linha de pesquisa que eu sigo. Então eu sempre trabalhei com bacias hidrográficas, com recuperação de rios, então trazer esse olhar do biólogo para todo o processo tem sido muito interessante na minha carreira, né? Mas especificamente aqui eu vim para falar um pouco da minha empresa, né, de como que ela surgiu e, enfim, né, tentando aí dar esse panorama, né, de como tirar uma ideia do papel, como, né, sair da garagem, constituir uma empresa, né. Então vamos passar por todo esse processo, né, através da minha trajetória pela empresa. Então eu tentei, né, fiquei pensando como que eu montaria essa apresentação sem ela ficar muito maçante, né. Então, para mim fez muito sentido montar ela na forma de uma linha temporal para vocês entenderem, né, o passo a passo e como que isso, né, como que surgiu essa ideia da empresa, né, porque eu acredito que a maioria das empresas surge mais ou menos assim, né. Então, né, tudo começou lá em 2008, né, assim que eu concluí lá o curso, né, meu primeiro curso foi a engenharia ambiental. E aí, quando eu concluí essa primeira etapa, né, da minha formação acadêmica, eu comecei, né, enfim, exercitar, né, todos os conhecimentos adquiridos, eu já tinha feito estágio, tudo, e o mercado da engenharia como um todo, né, a civil, ambiental, estava muito aquecido, então tinha muito trabalho, e aí eu já, né, entrei na vida técnica aí como autônoma, né, comecei a pegar projeto e trabalho, então eu falo que, né, a minha empresa surgiu, né, como duas pessoas trabalhando em casa, que essas duas pessoas, no caso, éramos eu e meu marido, né? Então, ele é engenheiro civil e também estava com muito trabalho, então, né, começou assim, a gente trabalhando loucamente em casa e pegando projeto e fazendo e tudo, só que num determinado momento esse modelinho de, né, duas pessoas fazendo trabalho já não bastou, né? A gente precisou oficializar um pouco mais a coisa, e aí surge, então, a Gessan, né, a empresa, mas até então, nesse ponto aí, a Gessan não era a Gessan. A Gessan era a Juliana e o Júlio, né? Era a Juliana que pegava os projetos por conta da Juliana e o Júlio. E aí a gente tinha a empresa como um elemento para satisfazer as questões burocráticas, emissão de nota, contrato e etc. E aí chegou um momento que isso não bastou mais, né? Isso começou a criar algumas limitações para a gente. Então a gente sentiu a necessidade de constituir a empresa como a empresa mesmo, né? E não só o profissional autônomo que estava indo atrás de um trabalho. Então aí a gente começou a dar um pouco mais de cara para essa empresa, né? Criou um logo, um site, e aí começou a alavancar também o fechamento de contratos um pouco melhores, né? Já com a cara da empresa por trás. E aí a empresa deixou de ser só eu e o Júlio, né, meu sócio, né, que também é sócio na vida pessoal, e passou a ser um punhadinho de gente, né, começou a ter estagiário, começou a ter parceiro para, né, subcontratar a parte que a gente não fazia nos contratos, né, porque a gente pegava contratos que tinha tudo, desde estudo ambiental a estudo de hidráulico, a parte de geotequia, então elétrica, e aí nem sempre a gente fazia todas as coisas, então a gente começou a ter que terceirizar algumas parcelinhas do negócio. Então a gestão começou a crescer, né? Começou a sair da garagem, mas ainda estava na garagem, porque a gente ainda trabalhava de casa, né? A gente tinha
um apoio de um coworking, onde a gente ia para ter reuniões, etc., mas ainda era uma coisa muito caseira, né? Os estagiários iam até em casa para a gente ter reunião, era aquela coisa bem garagem mesmo, né? E aí, então, né, a gente sentiu a necessidade, então, de consolidar isso como uma empresa mesmo, e não mais, né, a Juliana e o Júlio. E aí, então, né, surge esse momento da gente fazer a transição, né, de sair de casa e consolidar a empresa como uma empresa, né, como um negócio e, né, tudo que isso envolve. E aí entra o CETEC, né? Então, na palestra de ontem, então, vocês tiveram um panorama aí sobre empreendedorismo, acho que viram algumas siglas, o que significam algumas coisas, né? Incubadora e tudo mais, né? Então, o CETEC é uma incubadora aqui da universidade, né? E aí dentro do CETEC, né, a gente passou por um processo seletivo para ser incubado dentro do CETEC, e aí a empresa criou a forma de fato, né? Então, dentro do CETEC a gente teve consultoria de imagem, né, de identidade visual, e aí houve um momento da criação de um logo um pouco mais profissional da empresa, né? A gente passou por treinamentos, mentorias e uma série de coisas. Então, o CETEC, né, ele está aqui pertinho da gente, aqui no IPEM, né? Então, é o Centro de Inovação e Empreendedorismo, e ele, né, se dedica aí a tentar alavancar empresas, né, que tenham aí, né, no seu cerne essa vocação de inovação. Então, né, é uma associação civil aí sem fins lucrativos e, né, com essa vocação de tentar alavancar o empreendedorismo inovador, né? Então, dentro do CETEC, né, até então a gente atuava no mercado fornecendo serviços de engenharia, serviços de consultoria ambiental, enfim, né, todos os serviços mais tradicionaisões, né? E aí chegou um dado momento que a gente pensou, não, a gente, para se destacar, porque, né, o mercado ele é bem voraz, né? Se você faz do mesmo, só a competitividade é baixa, porque você é pequeno, você não tem um acervo técnico para entrar em licitações. Então, se você fornece o que todo mundo fornece, tem um monte de empresa que fornece a mesma coisa e que são muito maiores que você e que tem questões aí de acervo, etc., que conseguem concorrer no mercado de uma forma muito mais efetiva que uma empresa pequena. Então, nesse momento, a gente decidiu que a gente queria ser diferente, que a gente queria fornecer um tipo de serviço, um tipo de produto que essas empresas tradicionais não fornecessem. Então, a gente queria aplicar um pouco de inovação, de tecnologia no fornecimento dessas atividades. Então, quando a gente entrou no CETEC, a gente definiu essa linha, né? Então, no processo seletivo, a gente tem que submeter um plano de negócios, né? E aí, dentro do plano de negócio, já foi estruturada essa linha de que a gente ia, né, pegar essa ponta de inovação para o fornecimento dessas atividades que a gente já fazia. Então, o CETEC, para quem não conhece, está aqui pertinho, né? Então, nada mais é que um grande prédio, né? Para quem tiver curiosidade de conhecer, né? É só agendar lá, eles fazem um tour guiado que abriga uma série de empresas, né? Startups, né, que trabalham com diferentes áreas, né? Tem desde startup que trabalha com TI, com ciências biológicas, com engenharia, com telecomunicações, né? As mais variadas áreas. E aí, então, né? Aí tem várias etapas, tem pré-incubação, incubação, pós-incubação. Então nós entramos, né, na pré-incubação, né, fazendo todas essas atividades de mentoria para preparar a nossa empresa para incubação. Então, estou deixando alguns links aí, porque depois eu vou disponibilizar o material e quem quiser acessar lá, né, tem o site do CETEC que explica todo esse passo a passo aí do processo seletivo, como funciona e assim por diante. Mas tem outras opções também além do CETEC, né? A gente acabou indo para o CETEC porque a gente já estava inserido no contexto da universidade, né? Na época eu estava fazendo doutorado, meu marido mestrado e nossos parceiros também fazendo mestrado aqui na USP, então era conveniente para a gente estar aqui dentro do CETEC, né? Por questões de logística e tudo mais. Mas não significa que uma empresa que quer, né, dar um pontapé e ir no sentido do empreendedorismo, numa incubadora, que ela está limitada ao CETEC, né? Tem muitas outras opções, então esse mapinha aqui mostra aí, né, é um mapa do Google, né, quando você ativa
a ferramenta de habitats de inovação, aparece todos os lugares que trabalham com inovação no país, e aqui dá para ver no mundo todo, né? Eu dei o zoom só aqui no nosso país, né? Nessa parcela aqui, né, da América do Sul. Então, verdinho é parque tecnológico, amarelo centro de inovação, azulzinho aí é fábricas, laboratório, enfim, né? E os roxinhos são as incubadoras, né? Que está esse nicho do CETEC. Então, tem diversas opções aí, né? Se a gente pegar um zoom aqui, efetivamente na nossa região metropolitana e nos arredores, a gente vai ver que aqui também tem um monte de coisa, né? E esses habitats de inovação têm diferentes, né, esferas de gestão. Tem habitat que é estadual, municipal, tem particular, né, tem público, enfim, né, tem uma gama bem diversa aí de possibilidades, né. Ultimamente o que tem fervilhado muito aqui na capital são os coworkings, né, que são esses locais onde a gente tem, né, uma possibilidade de trabalhar de forma colaborativa, né, dividir espaços de trabalho. Então a gente acaba otimizando, né, o uso do espaço físico. Então em São Paulo tem um monte de coworking, né, um monte de coworking, que são até esses pontinhos vermelhinhos aí que estão concentrados aqui na capital. Né? Aqui, né, pensando nos habitats de inovação que são geridos pela Universidade de São Paulo, a gente tem, né, habitats espalhados ao longo do estado, né, basicamente nos campos da USP. Então, aqui no campus São Paulo, Piracicaba, né, São Carlos, né, então a gente tem essas diferentes entidades que atuam, né, de forma similar ao CETEC. Né? Então, aqui é um levantamento da Prefeitura de São Paulo, né, então, em relação a cada região, né, então aqui no Sudeste tem 62 incubadoras ativas, né, e aí dentro delas privadas, públicas, enfim, né, então, né, a gente, né, em tese tá bem alta essa questão da inovação. Mas para empreender é necessário, né, estar dentro de uma incubadora? Não necessariamente, né? Você pode empreender só na sua casa lá, né, e fazer todo o investimento do seu negócio e tudo. Só que estar dentro de uma incubadora te traz vários benefícios, né? Principalmente do ponto de vista financeiro, né? Então, essa é uma listinha aí de coisas que uma incubadora fornece para uma startup, para uma empresa aí de inovação. Então, infraestrutura, né? Então você tem à disposição sala de reunião, laboratório, né? Então toda a infraestrutura básica que a sua empresa precisa, a incubadora vai te fornecer, né? Então, né, logicamente tem incubadoras que têm, né, uma infraestrutura melhor, outras mais simples, mas no geral ela vai te dar uma condição básica para que seu negócio se desenvolva. Então, se você é uma empresa pequena, né, você precisa de determinada estrutura, né, você não tem condições, não tem capital para custear, né, você ter um laboratório, uma sala de reuniões muito grande, um auditório, e a incubadora consegue te fornecer isso tudo, né, com um custo baixo. Então você tem acesso a essa infraestrutura mesmo sendo pequeno, né? Se a gente pensar que isso, né, deveria partir do empreendedor, né, só os empreendedores muito, né, que já estivessem em um outro estágio de maturidade teriam condições de ter acesso a essas ferramentas. E aí na incubadora qualquer um pode ter acesso, né? Então, serviço básico, como telefonia, recepcionista, né? Então, se sua empresa, né, é constituída por 3 pessoas, né, não viabiliza. Muitas vezes você tem que ter uma secretária, ou ter um contador, né, específico e tal. Então, lá você tem acesso a esses recursos, né, não tem limitação de porte para você ter acesso a esses recursos. Assessoria, né, que com certeza é uma parte muito importante, né? Por exemplo, assessoria de patente, de redigir para redação de contratos. Então, tudo isso a incubadora consegue fazer esse suporte, né? Qualificação, então dentro de uma incubadora você vai ter mentoria, vai ter treinamento para consolidar melhor seu negócio, para entender, né, como delimitar seu mercado, né, consumidor, por exemplo. E, né, o que é mais importante, né, que está aí por último na lista, mas sem dúvida é o mais importante, é o network, né? Então, na incubadora você tem acesso, né, a toda essa rede, né, de contatos que a gestão da incubadora tem. Então, né, sua empresa, enfim, está em determinado nicho, aí vai ter alguém lá
gerindo a incubadora que tem uma série de contatos nessa área e consegue te direcionar, consegue te nortear como atingir ali de uma forma mais otimizada os seus clientes e coisa do tipo. Então, você tem tudo isso dentro da incubadora. Se você estiver lá na sua garagem, você depende de você mesmo fazer o network, se precisa de uma sala de reunião, se você não alugar, você não vai ter, e coisa do tipo, Então, isso te economiza dinheiro, Estar numa incubadora te economiza dinheiro. Então, é de graça estar na incubadora, Na maioria das vezes não, tem um custo, você paga uma mensalidade para estar dentro da incubadora. Mas esse custo é muito mais baixo, que se você estivesse aí pagando uma sala comercial e, enfim, todos os custos de todas essas coisas que a incubadora te fornece. Então, nesse momento, a gente dentro do CETEC, a gente teve condições, diante de todo esse suporte que o CETEC nos deu, a gente teve condições de definir um pouco melhor nosso quadro de clientes, fornecer um serviço com um pouco mais de regularidade, ter um pouco mais de estrutura para atender nossos clientes e com isso formar ali uma carteira um pouco mais completa e que desse condição da gente ter um fluxo de caixa para manter funcionários, etc. E além disso a gente teve acesso a outras coisas, que num primeiro momento a gente não tinha essa informação, não conhecia, que é as fontes de financiamento para pesquisa dentro de empresas. Então, até então, a gente achava que se a gente quisesse desenvolver um produto diferenciado, uma técnica, um serviço, a gente deveria, dentro da empresa, fazer toda essa jogada para poder lançar um produto novo. E aí, lá dentro do CETEC, a gente começou a ter informações sobre linhas de financiamento para pequenas empresas. Então, a FAPESP tem uma linha de financiamento para pequenas empresas, que é o PIP, que é o Programa para Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas. Então, a gente foi também atender esse nosso anseio de fornecer serviços e produtos inovadores dentro da área que a gente estava atuando. Então, a gente entrou no PIP, obteve o financiamento PIP para desenvolvimento de um produto. A gente, na época, estava trabalhando muito com controle de poluentes em cursos d'água, então a gente foi estudar, investigar uma técnica para controle de cargas poluentes, para recuperação de ecossistemas aquáticos. Desenvolvemos durante um ano esse projeto de pesquisa com o financiamento da FAPESP. Então, a linha é muito parecida com o que a gente faz na academia, vai ter lá uma submissão de uma proposta, e aí você depois vai obter o financiamento, vai fazer uso do recurso, elaborar experimentos e coisa e tal, como se fosse um projeto de mestrado, uma iniciação científica, só que o foco ali não é desenvolver um conhecimento acadêmico, o foco é desenvolver alguma coisa que vai ser vendida, ou vai ser, enfim, um serviço que vai ser fornecido e você vai ser remunerado. Então, existem diferentes modalidades de contrato com a FAPESP, com participação na patente, sem, e aí, enfim, depende do que você vai obter o financiamento para determinar essas questões. Então, a gente desenvolveu um financiamento PIP, foi super importante para a gente, porque a gente tinha anseio de fazer algumas coisas, mas não tinha estrutura na empresa, então com base no financiamento PIP a gente conseguiu comprar computadores, equipamentos de medição de qualidade da água, e aí a gente teve condição de desenvolver todo esse projeto. Então aqui está o nosso projeto lá na base FAPESP, e aqui a gente realizando os experimentos, as avaliações de qualidade de água e testando o nosso protótipo, e aí foi super bacana. A gente concluiu esse projeto faz 2 anos, então a gente pegou financiamento para a etapa de estudo de viabilidade, obtivemos sucesso, o produto era viável, e agora a gente está na fase de tentar consolidar o produto para efetivamente começar a aplicar no mercado. Então, é o tipo de coisa que a gente não conseguiria ter feito sem um auxílio, sem um investimento, um aporte financeiro externo. Então, além disso, a gente teve a oportunidade, dentro do CETEC, de participar de diversas mentorias e concursos para startups. Então, a gente participou do Acelere Startup da Fiesp, participamos do Acelere Startup da Sabesp, que tem todo
todo ano, né, na feira de saneamento, né, a gente foi com uma proposta também para recuperação de qualidade de água, né, participamos do concurso de startups do Instituto de Engenharia aqui de São Paulo. Então, assim, a gente, né, se abriu para um leque de possibilidades lá dentro, né, que até então a gente não enxergava que tinha, não conhecia, né. E aí, né, no meio do caminho aconteceram coisas comigo, né? Então, eu sempre fui o carro-chefe da minha empresa, né? E aí, né, em 2016 eu fiquei grávida, né? Fui tocar um outro lado da minha carreira, né? O lado da maternidade. E aí, teve um problema nesse meio tempo, né? O CETEC tem um reator nuclear. E aí, o IPEM tem um reator nuclear, né? O CETEC fica dentro do IPEM. E aí, no IPEM não pode entrar grávida. E aí a gente estava fervilhando no PIP, acabando o PIP, não sei o quê. E aí eu descobri que eu não podia entrar mais no CETEC, porque eu estava grávida. E aí todos os planos começaram a ter que ser redirecionados, né? Porque a gente estava todo se programando para usar a estrutura do CETEC e tal. E aí, né, a principal pessoa da empresa não podia mais entrar no CETEC. E aí, enfim, então teve todo um período que eu tive que ficar fora do CETEC, não podia nem ir para reuniões no CETEC, não podia nem marcar, né? Eu continuava pagando a mensalidade da minha empresa, o resto do pessoal continuava indo lá, usando, mas eu não podia entrar no CETEC, né? É como se você tivesse sido expulso da sua própria empresa, né? Então eu tive que remanejar, né, uma parte da GESAM para um coworking familiar, né? E aí até uma história paralela, né? Porque nesse meio do caminho eu abri um coworking familiar, né? Porque logo que meu filho, né, tava para nascer, eu comecei a me perguntar o que eu vou fazer com esse menino depois que ele nascer, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso empreender. E aí, né, bateu a pulguinha, eu falei, não, eu vi em algum lugar que existe coworking que você deixa o bebê e fica trabalhando. E aí eu procurei, e aqui perto da USP não tinha nenhum, e eu queria ficar aqui. E aí tinha na Vila Mariana, tinha na Paulista. Aí eu falei, quer saber, então se não tem, eu vou criar isso, né? Então, em paralelo à gestão, eu criei um coworking familiar, né? Eu fiz uma parceria com um espaço de brincar, e aí montei com eles o coworking familiar e, né, estou lá até hoje, né? Hoje eu já posso entrar no CETEC, né? Mas eu me revezo, né? Eu estou com a minha matrícula no CETEC da incubação congelada, né? Minha empresa está vinculada, mas eu não tenho mais uma sala no CETEC, porque parou de fazer sentido, porque eu fui para o coworking. Então, né, esse lapso aí, né, tive que, né, as questões que as mulheres precisam se preocupar sempre, né, a questão da maternidade e tudo mais. Então, né, fui lá curtir os pimpolhos, trabalhar com eles, está sendo muito gratificante, né. E aí a GESAM, que estava com uma importância gigantesca lá para a Juliana, né, começou a ficar um pouquinho menor, porque ela tive que dividir as atenções e com isso a gente acabou dividindo um pouco mais a questão da gestão da empresa para os outros sócios, né? Porque até então a gente era eu e o Júlio, aí entrou mais um parceiro e a gente começou a dividir e eu comecei a trabalhar mais remotamente, né, para poder dar conta disso. Então, né, hoje, como está a GESAM, né? Então, hoje a gente tem aí os nossos parceiros, eu trabalho um pouco mais isolada, né, por estar dentro do coworking familiar. Né, então a gente tem explorado muito essas ferramentas, né, de trabalho nas nuvens e tudo mais para poder viabilizar isso, né, se reunindo quando necessário e tentando articular as coisas, né. Então hoje basicamente a empresa está aí caminhando em 3 linhas, né, então a gente está na linha dos projetos mesmo, que sempre foi nosso carro forte, né, com infraestrutura urbana, estudos ambientais e coisa do gênero. A gente tem um braço para desenvolvimento de pesquisas, né? Então via o PIP, que é o financiamento principal, né? E a gente está também muito nessa coisa dos treinamentos, né? Porque a gente atua num nicho que ainda tem que ser montado, né? A gente tenta fornecer sistemas sustentáveis e coisa e tal, e muitas vezes as pessoas não sabem o que é isso, né? Então você precisa consolidar esses conceitos para que a gente tem um mercado de fato, né, que o consumidor não tem como consumir uma coisa que ele não entende muito bem o que é. E, né, hoje a gente então tem um lequezinho de clientes que, né, a gente sofreu uma baixa grande, né, porque os últimos anos foram bem difíceis, né, para a área que a gente atua, então a gente, né, todas as empresas reduziram muito o quadro, então a gente está ali, né, se mantendo, né. E
agora a gente está esperando a resposta de um novo PIP, né? A gente submeteu um novo PIP para a FAPESP, já para trabalhar com ecobarreiras, para retenção de resíduos sólidos em cursos d'água, né? Dentro desse contexto aí de poluição oceânica e tudo mais, né? Então está bem alinhado com o que a gente faz e a gente pegou esse gancho para tentar desenvolver um produto que seja um pouco mais padronizado, né? Porque hoje retenção de resíduos sólidos em cursos d'água é uma coisa bem aleatória, né? O pessoal faz cada um de um jeito e, enfim, a coisa não é muito sistematizada. Então a gente está com uma proposta de tentar fazer um sistema que seja um pouco mais sistematizado e que a gente possa comercializar, assim, né? Um pacotinho para os municípios, para, enfim, né? Estado, prefeitura e tudo mais. Certo? Falei rápido. Tudo bem? Aí agora fico aberta a dúvidas e tudo mais. Falei muito rápido. Vamos ver aqui. Dúvidas? Pode falar. Professora, a escrita do projeto é muito diferente se você escreveu um projeto de pesquisa e um projeto de biologia. É já tipo um desenho do negócio ou você também tem alguma parte técnica? Então, a base é assim, você também vai seguir uma metodologia científica, então a base é a mesma. Você vai ter que fazer uma introdução teórica, né, sobre o estado da arte, propor uma metodologia que vai ser testada, resultados previstos, fazer um cronograma. Então é o mesmo jeitão de um projeto de pesquisa acadêmico. Só que a diferença é que, além disso, você tem que provar mais coisas para a FAPESP. Você tem que dizer qual seria o mercado, qual que é a aplicação do seu produto, se existe coisas parecidas no mercado, qual que vai ser a inovação que você vai testar. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma garrafinha de água, você tem que dizer, ó, já tem garrafinha de água, mas a minha garrafinha de água vai ser quadrada, sei lá, né? Porque eu acho que isso vai ter um resultado melhor para armazenamento, enfim. Você tem que discutir isso e apresentar seus pontos, por que você quer testar aquela nova realidade de produto. Não. Então, a linha, né, de financiamento do PIP é uma linha de financiamento para, né, profissional. Então, você não precisa ser mestre, não precisa ser doutor, você pode ser graduado. Eles não exigem... Sim, então assim, não tem muitas exigências, então assim, patente também não. Por exemplo, pode ser uma ideia. Então, nem precisa ser uma coisa que já existe. Pode, eu quero... Né, eu tenho um amigo que submeteu agora que ele tem uma ideia lá de um captador, né, de um equipamento para captar a energia do raio, né? Porque ele sempre ficou encafifado com essa coisa da gente ter os para-raios e dissipar a energia no solo. Então, ele tem umas ideias lá, ele é engenheiro elétrico, e ele quer... Então, assim, é ideia. Ele não existe nada do tipo, ele tem uma ideia, uma teoria, e ele quer testar isso, para ver se funciona. Então, assim, o PIP ele tem 3 fases. Ele tem a fase 1, que é viabilidade. Então, assim, se sua ideia tem algum fundamento. Então, você vai testar, vai propor uma metodologia, vai testar e vai dizer, ó, isso aqui nada a ver, não tem fundamento, ou ok, isso funciona. Então, vamos para a etapa seguinte. E a etapa 2 seria constituir o protótipo. Então, é pegar aquilo que você testou e viu que é viável e construir uma coisa que possa ser comercializada. Então, aí, né? E aí, a terceira etapa é, de fato, colocar o produto no mercado. Então, aí você tem o protótipo, aí você vai escalonar esse protótipo e vender. Essas fases são delineadas no cronograma? Isso, essas fases, né, elas têm as limitações orçamentárias. Então, a fase 1 é mais restrito o orçamento, né, porque é só um teste de viabilidade. A fase 2 é o que financia, né, eu acho que até 1 milhão, se eu não me engano. E a fase 3 não tem financiamento, porque é só meio que uma mentoria. Então, e aí tem os prazos também, né? A fase 1 você conclui em 9 meses e prorroga por mais 3, então no máximo 1 ano. A fase 2 vai até 2 anos e a fase 3 não tenho certeza, aí não cheguei a ver, mas enfim. Então, tem essas limitações, né? Então, por exemplo, você pode, eu fiz um mestrado que no meu mestrado eu já testei a viabilidade de um produto. Eu testei um sistema e vi que no meu mestrado que é viável. Então, você pode aplicar, por exemplo, para a fase 2. Aí você submete no seu pedido o seu
né, os resultados, um artigo, enfim, do seu mestrado. E diz lá, eu já testei isso e funciona. Eu tenho aqui o meu respaldo acadêmico que isso funciona. Então eu já quero fazer protótipo. Eu quero fazer protótipo para comercializar. E aí ele pode aceitar, o PIP pode aceitar ou não, né? O programa pode aceitar ou não. Aí outra coisa que pode acontecer é, na sua empresa você fez os testes e viu que funciona. Só que aí, nesse caso, a FAPESP exige algum tipo de respaldo para isso. Então você pode fazer um teste do Inmetro, pode, né, procurar alguma agência que regulamente os testes que você fez. E aí, tendo esse certificado, você pode ir lá e pedir segunda fase direto. Então assim, o rito normal é fase 1, fase 2, e aí nesses casos específicos que você já tem uma certificação de que o sistema funciona, você pode ir para a fase 2. Então, é basicamente isso. Mas assim, a estrutura do projeto é um projeto acadêmico, tem que ter referência, citação, aquela divisão que a gente está acostumado, né, na academia, de introdução, revisão, materiais e métodos, é a mesma coisa. A única coisa que eles querem, além disso, algum respaldo de mercado, se o que você quer tem... Não adianta você fazer um produto que não interessa para ninguém. Então, eles querem saber se você tem uma noção de que isso pode ser aplicado de fato. Né? Diga. Nesse lançamento, eles contemplam a possibilidade de contratação de funcionário? Não funcionário, bolsistas, né? Então, eles financiam um pesquisador principal, por exemplo, que é a pessoa geralmente que submete a proposta. Então, essa pessoa pode ter uma bolsa e as bolsas são bem parecidas com as de mestrado, doutorado, aí depende o nível né, acadêmico que a pessoa tem. Então, graduado, eles pagam uma determinada bolsa, se você tem mestrado, outro, e assim por diante. E além disso, né, então assim, pesquisador, geralmente um por projeto, né? Não existe uma regra que diga que só um, mas é meio que um consenso do programa que só financia-se um. Então assim, se você argumentar muito bem e justificar, talvez eles te deem 2, mas é meio que uma coisa que todo mundo que participa do PIP sabe que eles só financiam um, né? Porque para eles não justifica 2, porque eles entendem que isso é uma contrapartida da empresa, né? Financiar os outros pesquisadores. Aí, além disso, você pode financiar bolsas técnicas, né? Então, por exemplo, um profissional de TI ou um técnico de campo, e aí você justifica na sua proposta, né? O que acontece é, você submete a proposta, né? Como aconteceu no meu projeto e com as outras pessoas que eu conheço. Então, a gente submeteu o projeto e foi aprovado. Aí você, antes de qualquer assinatura de contrato com a FAPESP, você é chamado para uma reunião. Aí nessa reunião vai ter um agente técnico que vai ler todo o seu orçamento, o seu projeto e vai dizer o que está fora e o que está dentro. Então, aqui né, seu projeto é bacana, foi aprovado, mas você tem que fazer algumas adequações no seu orçamento em função do que a gente, aqui dentro da FAPESP, espera. E aí você vai fazer esses ajustes, né? E aí, então, no momento da solicitação, você pode pedir bolsas, e aí pode chegar no momento da aprovação e o agente técnico fala, ó, você pediu 2 bolsas para pesquisador, a gente só pode financiar uma porque a gente entende que uma é suficiente. Você pediu bolsa de treinamento técnico, 3 bolsas, a gente entende que só uma é necessária. Então, esses ajustes vão sendo feitos depois na contratação. Mas sim, né, mas tem a contrapartida da empresa, né, que é contador, funcionário, essas coisas, eles entendem que isso é a contrapartida da empresa. Então, aí assim, funciona assim, a FAPESP perde uma contrapartida na patente. Então, se seu produto for virar uma patente, ela tem lá, e aí no contrato você vai definir isso com ela. Eles não fixam, você vai lá junto com a agente técnico e fala, ó, a gente acha que tem que ser 5% para a FAPESP. Por exemplo, no meu produto a gente fixou 5% da patente para a FAPESP. E aí isso não existe, assim, o contrato vem em branco, você que negocia isso com a FAPESP. Então, enfim, aí você vai lá e negocia. Tem algumas questões, se a FAPESP financiou bolsista de pesquisa, ela tem uma porcentagem, que agora eu não sei de cabeça, mas tem uma amarra. Se tiver bolsista, a FAPESP tem uma parte, tem umas coisas desse tipo. Então, basicamente isso. E assim, enfim, espera-se que você gere uma patente. Eu não patenteei meu produto, porque primeiro que eu só fiz teste de viabilidade, né? Então eu cheguei num pré-protótipo, mas enfim, tem os arranjos, né? Porque se
Se você for vender exatamente o que foi feito na pesquisa, você tem que a patente vincular a FAPESP. Se você depois continua desenvolvendo e mudou o produto, aí já perde o sentido da patente da FAPESP. Ok. Oi. Oi. Quanto tempo demorou para vocês saírem dessa fase musical no mercado de vocês? Chegar na incubadora, entrar em contato? Então, eu acho que isso é muito variável. É que a gente, né, pegou uma fase, né, como na nossa essência da empresa é engenharia. A gente tem esse viés da área ambiental, mas o que sustenta a empresa são os projetos de engenharia. E quando a gente abriu a empresa, né, a gente estava vivendo assim, uma fase muito boa da engenharia, né? Muito boa mesmo. Né? Eu falo para meus alunos, né, eu dou aula para o pessoal da engenharia. E né, hoje eu vejo o pessoal perrengando para arrumar estágio e tal. Na minha época de aluna, assim, a gente tinha estágio, assim, o mural era cheio, a gente ia para o estágio que pagava mais, então assim, estava muito boa a engenharia. Então acho que a gente conseguiu fazer essa transição rápida até, porque a gente estava com um volume de trabalho muito grande, então a gente conseguiu ter uma base para poder ir arcar com a mensalidade do CETEC, enfim, né? Então, de repente, tem empresas que demoram um pouco mais para sair ou que nunca saem, né? Eu conheço vários amigos que estão no estágio da garagem, porque não quiseram. Eu tenho amigos que na mesma época que eu comecei em casa, começaram também e estão trabalhando em casa até hoje, porque não tiveram a vontade de empreender, de buscar novas ferramentas, enfim. Então, assim, depende muito, né? A gente tinha essa vontade de desenvolver alguma coisa nova, de né, fornecer para o mercado uma proposta diferenciada, então isso fez com que a gente chegasse aí, né? Então, assim, não existe não existe uma regra, né? Mas assim, a gente começou com a empresa, né? A gente começou a trabalhar como autônomo em 2008, em 2010 a gente abriu a empresa e a gente em 2015 entrou no CETEC, né? Mas antes do CETEC a gente já estava no coworking, né? Num coworking externo, já estava né, fazendo essa transição. Né? Não. Basicamente eles vão te ajudar a colocar seu produto no mercado, só que eles não entram com aporte financeiro. Eles vão te direcionar de como estabelecer parcerias para a produção do produto, né? Vão te direcionar, vão te dar suporte legal para as patentes, mas não tem um aporte financeiro. Isso, não tem um aporte financeiro. Hoje vocês têm 3 linhas. Sim. Sim. A gente, então, hoje tem eu, que eu sou da parte de saneamento e meio ambiente, aí eu tenho meu marido que trabalha na geotecnia e a gente tem um parceiro da elétrica. Então, a gente tem projetos independentes, né, que em alguns momentos se cruzam os contratos, porque às vezes a gente pega o contrato que tem tudo. A gente pega, por exemplo, loteamento, que tem desde o estudo ambiental, às outorgas de curso d'água, os projetos hidráulicos, a parte de terraplenagem, estabilidade de talude e projeto elétrico. Então tem tudo. Então em alguns momentos a gente se conversa, mas né, na maioria do tempo a gente tem contratos que cada um toca independente. Aí, eu tenho 2 estagiários né, que hoje trabalham praticamente online para mim. A gente se reúne no coworking às vezes para distribuir trabalho, organizar tarefas. E aí eu tenho uma parceira que é uma hidráulica, né, que me dá o suporte quando eu pego projetos hidráulicos grandes. Eu tenho uma parceira que faz levantamento arbóreo para mim, que também até essa semana passada estava fazendo levantamento arbóreo com ela, né, porque eu falo que eu não me acho uma bióloga completa, então nessa oportunidade eu sempre contrato ela para fazer os levantamentos arbóreos, né? E aí eu falei, dessa vez eu vou com você fazer o levantamento arbóreo, porque é uma vergonha, eu preciso saber identificar a árvore. Eu fiquei a semana inteira com ela fazendo o levantamento arbóreo. Enfim, então tem essa pessoa que me dá o suporte. Então assim, a vantagem da gente ter uma base tecnológica forte, de trabalhar com recursos né, de trabalho nas nuvens, etc., dá essa flexibilidade para a gente, assim, tem um projeto grande, a gente chama as pessoas. Não tem, a gente diminui o nosso fluxo de ajuda. Então, sim, contratado mesmo, são só os estagiários e essa parceira minha de hidráulica, ela tem uma porcentagem na empresa, na verdade.
E aí o meu marido que trabalha com geotecnia, ele também tem um estagiário, e o Felipe de elétrica, ele tem uma pessoa que trabalha, um técnico, né, não é um estagiário. Então estamos assim hoje, né?